Henrique e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like e também compartilhe, porque esta é uma ferramenta muito importante para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, que é o áudio do livro de apoio. Amém? Então vamos para a leitura. Na época de Elias, as lideranças estavam fragmentadas e fragilizadas pela idolatria e pelo afastamento das leis divinas. Em alguns momentos houve voltas e supostos arrependimentos, mas o que prevalecia era a apostasia e a profunda crise espiritual, o que também ocasionavam crises à liderança, tanto nas decisões que eram tomadas, quanto no preparo e na maturidade desta liderança, tanto a civil quanto a religiosa. Desta forma, o profeta Elias tornou-se um baluarte e um modelo de fidelidade a ser seguido por um pouco de lideranças sadias que restaram. Ambas os profetas, Elias e Eliseu, ressuscitaram mortos e tiveram ministérios que chamaram muita atenção do povo. Diferentemente de Elias, que surgiu na história do nada, o ministério de Eliseu teve uma bela história de início. Quando Elias, ao passar próximo dele, lançou a sua capa sobre Eliseu, este entendeu que a partir de então a sua vida mudaria para cumprir o chamado divino. Ele, porém, não abandonou simplesmente tudo de imediato. O novo profeta demonstra que tem afetos especialmente pelos seus pais, pois faz uma festa com os instrumentos de trabalho e com os bois que são mortos para alimentar as pessoas na festa de despedida. A chamada calou fundo na sua alma. Ele entendeu que não haveria mais laços familiares, que o cumprimento da vocação seria difícil e que teria de deixar a sua família. Eliseu, entretanto, não os abandonou emocionalmente, dando-lhes o consolo da despedida, pois o novo profeta é eterno diante dos afetos familiares. O profeta Elias estava chegando ao final de seu ministério e o próprio Deus encarregou-lhe de providenciar um sucessor, que por sua vez seria Eliseu, sobre o qual Elias jogou a sua capa como sinal da chamada. Eliseu foi muito leal e próximo de Elias, a tal ponto de receber espírito dobrado de Elias, quando este lhe deixou cair a sua capa pela segunda vez, quando subiu ao céu. O episódio das capas assume grande importância porque a capa era a própria identificação da pessoa na história antiga de Israel. Por esse motivo, Eliseu, ao ser separado de Elias, rasgou a sua capa e passou a usar a capa de Elias, numa clara demonstração da perpetualidade profética de Elias na vida de Eliseu. Essa decisão facilitou o reconhecimento de Eliseu pela comunidade de profetas de Jericó, aliado ao fato de Eliseu ter dividido as águas do Jordão com essa mesma capa. Eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Em seguida, prostraram-se em reconhecimento ao ofício profético de Eliseu, um começo bem promissor para ele. Eliseu certamente se tornou um importante líder da escola de profetas que havia em Betel, Gilgal e Jericó, pois se percebe que ele dá ordens que são obedecidas em vários momentos da história. Eliseu continuou a obra que Elias iniciara, porém existem diferenças marcantes entre um ministério e outro. Embora ambos tivessem uma grande consagração e compromisso com o Senhor, Elias vivia isolado, enquanto Eliseu estava no meio das pessoas. Não consta que Elias tivesse posses. Já Eliseu, antes de seguir o seu chamado, tinha 12 juntas de bois, o que denota que tinha terras. Elias denuncia e advertiu severamente muitos reis,
Já Eliseu foi amigo e conselheiro de reis. Alguns milagres de Elias causaram mortes e prejuízos. Já Eliseu, na maioria das vezes, praticou milagres de misericórdia e promoção da vida. Elias é comparado a João Batista, e Eliseu, pelos seus milagres de cura, faz lembrar a obra de Cristo. O ministério de Eliseu, foi extraordinário e durou aproximadamente 50 anos, somente superado no Antigo Testamento pelos milagres de Moisés em números e variedades, incluindo a ressurreição ocorrida após a morte do profeta, quando o cadáver encostou-se à sepultura. Somam-se aproximadamente 20 milagres, que chamam a atenção por evidenciar a importância da vida e da provisão para a vida, conforme Baxter observa. O próprio nome de Eliseu indica essa evidência presente no seu ministério, significando Deus é salvação. Por isso salvou reis, curou enfermos, ressuscitou mortos e purificou águas amargas. Tópico de número 1. A despedida de Elias. Número 1. O ministério de Elias chega ao fim. Ao fim do ministério de Elias, é anunciado com antecedência pelo próprio profeta, quando este pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Portanto, os preparativos para a partida começaram cedo. Todavia, entre o pedido e a concretização do desaparecimento de Elias, passaram-se de 8 a 13 anos aproximadamente. Tempo este suficiente para preparar um bom sucessor, pois logo após esta conversa franca com Deus sobre a morte, Elias foi orientado a ungir Eliseu no seu lugar. A partir deste momento, Eliseu passou a andar com Elias e a servir-lhe como serviçal, aprendendo de Elias e especialmente admirando-o como homem de Deus. É por isso que Eliseu pediu a ele porção dobrada, pois reconheceu que Elias era de fato um homem de Deus. Algumas vezes basta a aproximação de alguém que se admira para logo em seguida perceber-se que, na verdade, na intimidade, essa pessoa não condiz com a realidade espiritual que ostenta. Mas com Elias é diferente. Aquilo que ele era no público também era no privado. Após os grandes feitos de Elias, a sua esplêndida vitória diante dos profetas de Baal e Azéria, a sua ousadia e perspicácia para repreender, aconselhar e direcionar vários reis, após ter ungido reis para assumirem o trono, após ter sido alimentado milagrosamente por Deus várias vezes e de diferentes formas, após também o seu cansaço e subsequente desânimo, como é natural a todo ser humano, o seu ministério começou a chegar ao fim. Todo ser humano usado por Deus entra na história e tem um fim, só que este fim depende das escolhas que a pessoa fez enquanto exercia o seu ministério. Portanto, com vistas a ter um substituto à altura, Elias passa a ser o mentor de Eliseu, assumindo a sua paternidade espiritual e permitindo que o futuro profeta tivesse as suas experiências com Deus. Nas atuais crises ministeriais e de referências de liderança bíblica e espiritual, faz-se necessário que Deus levante novos Elias para assumirem a paternidade espiritual desta geração. Não nos referimos a lideranças que se impõem pela força de poder e nem do liderado que se submete pela força de uma folha de pagamento mensal, ou porque aspira lugares de honra como títulos e posições eclesiásticas. Refiro-me a líderes e liderados que, apesar da linha sutil que separa uma coisa da outra, assumem uma relação de pai-filho, mentor-discípulo, e que seguem o modelo deixado por Elias e Eliseu, em que o compromisso com Deus e a fidelidade à sua palavra está em primeiro lugar, sem comprometer-se com conluios políticos com os poderosos, como Elias, e fez muito bem.
A paternidade espiritual é muitas vezes necessária num mundo confuso, violento e individualista, como o nosso. Portanto, mentoria trata-se de uma relação informal, de cuidar da alma do mentoriado, levando-o a prestar atenção ao falar de Deus ao seu coração, como uma viva sensibilidade pastoral, gerando uma fé viva e responsável diante de Deus e dos homens, como um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Isto é feito levando-se em conta os paradoxos e fronteiras entre a orientação espiritual sugestiva e o domínio da mente e da espiritualidade do mentoreado, entre o respeito à individualidade e a necessidade concreta de intervir a contragosto do mentoreado e entre o discernimento espiritual já presente no discípulo e o possível equívoco orientativo do mentor. Número 2. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias fosse um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tanto que aparece no Monte da Transfiguração com Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Todas as suas profecias foram cumpridas em um curto espaço de tempo. Isso nos mostra que a grandeza de um profeta não é definida pela grandeza das profecias em si, mas sim pela grandeza de alma do profeta. Elias nunca se comprometeu com alianças políticas ou com as benesses da mesa do rei, embora tivesse inúmeras oportunidades para corromper-se. Ele vivia uma vida simples como todo servo de Deus deve viver. Não vivia em palácios reais e nem recebia salários de reis, mas foi cuidado pelo próprio Deus. Elias foi severo e zeloso para com a lei de Deus e exigiu seu cumprimento por parte do povo e dos reis, mas ele cuidou do seu ministério até o fim, para que não se deixasse levar pela fama e nem pelo orgulho. Ele não se desviou da sua fé e preservou-se confiante naquele em que cria. Nunca negociou os valores do seu ministério, nem mesmo com reis poderosos e ameaçadores, nem se deixou intimidar, nem mesmo com ameaças de morte. Elias, portanto, terminou o seu ministério sendo honrado pelas pessoas que temiam a Deus, respeitado pelo inimigo de Deus e dos adoradores de falsos deuses. Ninguém conseguiu tocar no ungido do Senhor, nem conseguiu pará-lo, porque ele assim o preservou. Logicamente que Elias teve muitos problemas e enfrentamentos, mas estes apenas confirmaram que Deus era com ele, pois o guardou em todas as suas perseguições que sofreu. Elias é um exemplo de líder capaz de suportar grandes pressões, contrariedade e perseguições sem perder de vista os seus ideais. Ao mesmo tempo, ele é seguramente humano, a tal ponto de, em toda sinceridade, conversar com Deus quando não suportava mais as pressões e ameaças, deixando que o Senhor tomasse conta dele. Apesar do seu cansaço, nesses momentos Deus assume o controle e cuida de seus filhos, dando a medida exata da provisão física, emocional e espiritual. Número 3. Gilgal, um lugar de boas lembranças. O profeta Elias estava em Gilgal quando começou os preparativos para a sua partida para o céu. O ungido do Senhor entendeu e sabia que o seu ministério a qualquer momento podia ir para estar com aquele a quem foi fiel. Havia chegado em Gilgal. Havia um memorial da travessia do Jordão efetuada por Josué. Lá foi o lugar onde os israelitas foram circuncidados, celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, onde o maná que alimentou o povo dezenas de anos cessou, onde se começou a dividir o território de Israel. Samuel passava por Gilgal. Neste lugar, Saul foi confirmado rei, e foi lá também onde ele perdeu a promessa de seu reinado.
Portanto, representava a presença de Deus em importantes eventos históricos para o povo de Deus. E é neste lugar que Elias estava quando se apercebeu de que a sua hora final havia chegado. Assim ele partiu com o seu servo Eliseu para Betel, depois para Jericó e por último atravessou o Jordão. Que o Senhor encontre os seus servos esperando a sua volta em Gilgal, o lugar da sua presença. Tópico de número 2. O pedido ousado de Eliseu. Número 1. A fidelidade e a lealdade de Eliseu. Na caminhada de Elias para encontrar-se com Deus, o profeta fez várias ofertas para que Eliseu deixasse-o sozinho, mas pode-se perceber a insistência e a determinação de Eliseu de permanecer junto de Elias, pois ele sabia que a hora final de Elias estava próxima. Por isso, 3 vezes, Eliseu repetiu a frase ao pedido de Elias para que o deixasse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Diante da firmeza de Eliseu, Elias não tinha alternativa a não ser deixá-lo ir junto. Eliseu sabia que a eficácia do seu ministério dependia de ele andar junto a Elias para aprender com ele e receber a sua unção. A lealdade de Eliseu foi colocada à prova por Elias e pelos profetas que eles encontraram nesta caminhada final. Eliseu não se deixou levar pelas sugestões de Elias e nem pela dos profetas, mas foi leal e submeteu-se à liderança de Elias até o fim. Mesmo contrariando o profeta na sua insistência em estar junto dele, muitas vezes a submissão é medida não pela obediência cega, mas pela decisão mais sábia a ser tomada no momento. E essa foi a opção de Eliseu. Uma desobediência sabia, com vistas a um legado espiritual sem precedentes, comprometida com a lealdade colocada acima da subserviência. O processo de mentoria espiritual somente se completa quando o discípulo submete-se à liderança do homem de Deus, não como subserviência, mas como uma submissão honrada em reconhecimento à elevada liderança espiritual do mentor. Não uma liderança espiritual como as lideranças do mundo fazem, pois Jesus disse: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Mas sim uma liderança que conhece as suas próprias fragilidades e os seus próprios limites de intervenção na vida do discípulo. Número 2. Porção dobrada. Quando Elias dividiu o Jordão com a sua capa e atravessaram-no a seco, e o profeta percebeu que Eliseu não o abandonaria, pois provara a sua lealdade e companheirismo, Elias deu a ele a liberdade de pedir qualquer coisa dele. Ao que Eliseu disse: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Foi um pedido difícil, pois como Elias poderia dar a Eliseu além do que ele mesmo tinha? Com a unção de Deus sobre ele, qualquer coisa seria possível. Neste momento, Elias mudou o seu discurso após testar a lealdade de Eliseu e solicitou que permanecesse com ele para que o seu pedido pudesse ser atendido. Aqui se percebe o propósito puro de Eliseu. Ele não quis a porção dobrada para exibir-se diante dos outros, mas queria a porção dobrada porque sabia que os desafios que o esperavam eram muito maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Portanto, a porção dobrada era uma forma de Eliseu vencer as suas próprias limitações para exercer um ministério eficaz. Essa mesma lógica está presente no revestimento de poder ocasionado pelo derramamento de poder sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos e ainda hoje está disponível a todo cristão sincero que quer fazer a obra de Deus sob o poder do Espírito Santo, que compensa as debilidades humanas. Número 3. A imitação saudável de Eliseu. Eliseu teria que permanecer atento em Elias,
não podendo retirar-se os olhos dele. Os maiores momentos de aprendizado e crescimento espiritual e ministerial acontecem quando podemos olhar para alguém que realmente é um servo fiel a Deus, como Elias, e podemos imitar os seus feitos. Paulo pôde, como um apóstolo fiel ao Senhor, dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Que Deus nos dê discernimento para escolher alguém para imitarmos, mas ainda mais, que sejamos, apesar das fraquezas, como Elias também as tinha, pessoas que os outros possam imitar na sua fidelidade ao Senhor, numa sociedade pobre de bons referenciais. Existem muitos bons líderes que podem ser imitados nos dias atuais, mas, ao mesmo tempo, há um vácuo de liderança a serem imitadas, e uma crise instala-se em muitos jovens que aspiram ao ministério, porque não terem bons modelos, o que muitas vezes acaba com o jovem líder espelhando-se e imitando o modelo distorcido, o que compromete a perpetualidade de bons líderes. Eliseu pôde beneficiar-se do bom legado deixado por Elias. Que esse mimetismo saudável esteja presente em nossos ministérios. No seu livro Porção Dobrada, José Gonçalves aponta para o fato de a crise de liderança da época de Elias ser a mesma crise contemporânea, em que havia crises de modelos de referência no ministério sacerdotal, com sacerdotes corruptos e mancomunados com a liderança civil, de propósitos ético-moral dos sacerdotes controlados pelas leis de mercado e ainda determinados pela posição de poder e não pela unção. Tópico de número 3. Eliseu toma a capa de Elias. Número 1. A intimidade entre Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e foi elevado ao céu num redemoinho. Essa proximidade entre as pessoas que se amam e respeitam sempre resulta em coisas boas, pois passa a haver um intercâmbio ou troca de virtude entre eles. É assim que acontece entre grandes amigos. Ambos se abençoam com os exemplos e a proximidade. A amizade entre mentor e discípulo é um presente de Deus, e sendo íntima, empresta os seus ouvidos nos momentos difíceis, sendo para o outro aquilo que ele não tem, suprindo as suas carências. Embora de forma precária, pode ficar em silêncio diante do mistério da amizade e da presença de Cristo presente na amizade. Enriquece e engrandece o outro com a sua sensibilidade e presença. Pode celebrar e fazer festa em grandes momentos. Pode chorar em momentos de dor e angústia. Desenvolve o que há de melhor no outro, sem concorrência ou competições. Pode criticar positivamente, sem ressentimentos. Tem a capacidade de aproximar o outro de Deus. Experimenta o reino de Deus nos cuidados recíprocos. Pode tornar-se inútil em alguns momentos, mas a amizade continua. Suporta fraquezas, ranços e esquisitices, e no fim acabam juntos na hora da morte, desfrutando de legado que o outro deixou, assim como Eliseu desfrutou do legado de Elias. Número 2. A capa de Elias. Elias deixou cair a sua capa enquanto estava subindo ao céu, e esta foi a maior herança espiritual que deixou para Eliseu, e o que legitimou o seu ministério diante da oposição pública. Pois assim como Elias havia dividido o Jordão com esta capa, Eliseu fez o mesmo instantes depois de Elias ter sido levado. Esse episódio foi percebido pelos filhos dos profetas de Jericó, e por meio disso reconheceram que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, cumprindo-se assim o desejo de Eliseu de ter porção dobrada do espírito de Elias. A expressão filhos dos profetas
era utilizada nas línguas semíticas para indicar a pertença a um grupo ou corporação. Portanto, essa expressão refere-se ao grupo de profetas, possivelmente orientados por Eliseu ou algum outro profeta de destaque, e tinham uma estrutura hierárquica ordenada. O grupo era coordenado por um líder que recebia o título de pai. Daí a expressão filhos dos profetas, que após a morte deste líder principal, passava para outro profeta respeitado no grupo. Provavelmente se expressava de forma estática e utilizavam-se da oralidade e da expressão corpórea, conforme se depende da maneira como os filhos dos profetas avisaram Eliseu do desaparecimento de Elias. Essa seria a maneira como, posteriormente, se expressariam aqueles que seriam batizados no Espírito Santo. A capa que Elias deixou para Eliseu foi a mesma que ele usou para trazer o chamado profético de Eliseu. Portanto, estava carregada de significados e boas lembranças daquela época. A capa era um objeto muito importante e carregado de significados. Ela representava e identificava a pessoa. A capa para Eliseu significava que, imaginariamente, a virtude de Elias estava nela. O ministério de Elias demonstra alguém que sabe que o seu fim chegará, que ele não é insubstituível, que não se agarra veementemente ao cargo ou ao título, mas que permite que de lideranças jovens surjam e surpreendentemente superem o seu antecedente, sem necessidade de ciúmes ou ocultamentos, sem nenhum problema. Elias outorgou a Eliseu a solicitada porção dobrada. Ele sabia a quem estava deixando o legado, pois Eliseu foi forjado sob a sua liderança responsável. E indicava do projeto de Deus para Eliseu. Líderes inspiradores e comprometidos com a palavra de Deus são o maior legado de uma nação, instituição ou denominação. Eles são um presente de Deus, que permite que haja equidade, projetos e decisões sábias. Além de serem presente de Deus, esse surgimento de lideranças depende do compromisso desses homens em construir um caráter sóbrio e desenvolver habilidades espirituais, emocionais e sociais que reflitam a vontade de Deus para o seu povo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar a lição de número 7, o ministério de Eliseu. Se você gostou do áudio do livro de apoio, não esqueça aí de deixar o seu like e também de se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.